Amar aos inimigos não é ter para com eles a afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los, em palavras ou atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê apenas que em seu inimigo um ser nocivo e perturbador, de sua tranquilidade e de qual somente a morte pensa dele, e pode se livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza, indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que pela própria destinação da terra é natural encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que devem passar. E essa noção mais esclarecida que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, venham eles dos homens ou das coisas. E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés disso se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que ele oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e resignação. Este pensamento o leva a perdoar naturalmente e fazer sentir que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Tatiana. Boa noite a todos. Olha que interessante, essa leitura foi escolhida pela Júlia ainda há pouquinho, há uns minutos atrás, e tem tudo a ver com esse tema de hoje, né? Aliás, um tema, eu diria que delicado, né? Rancor. Quem daqui nunca sentiu pelo menos uma mágoa, né? O rancor já é um sentimento mais forte. Eu estava no dicionário, diz o seguinte: rancor, sentimento de profunda aversão provocado por experiência vivida, um forte ressentimento. Começa com a mágoa, depois a gente ressente essa mágoa, e isso pode evoluir então para um estado aí de rancor, que seria então um estado mais grave, vamos dizer assim. Mas ninguém está imune a isso, certo? Isso é natural nosso, é natural do nosso estágio de evolução. Todos nós somos imperfeitos e, exatamente por isso, estamos sujeitos a esses deslizes, vamos dizer assim. O problema é quanto tempo eu fico com isso. Não é sentir. Porque a gente é magoado, a gente se sente ofendido o tempo todo. A gente se decepciona com pessoas, muitas vezes porque cria expectativas, né? Na maior parte das vezes é isso, a gente cria expectativas e acaba tendo uma decepção. Por quê? A expectativa nossa é que determinada pessoa agisse de tal forma em relação a nós, e ela agiu de uma forma completamente diferente. E aí a gente se decepcionou. É culpa nossa mesmo. Culpa de uma imagem que a gente criou aí, que na verdade não tem a ver com a realidade da outra pessoa. A gente espera reações baseadas nas nossas construções pessoais. Eu não posso esperar que alguém que pratica um assalto à mão armada
hoje ainda, pense da mesma forma que eu penso, porque ele não teve as experiências que eu tive, não viveu as experiências que eu vivi ainda. Então, ele não se construiu ainda nesse ponto. Não está nesse ponto. E todos nós estamos em estágios diferentes. Isso é natural. O que não é natural é eu achar que todo mundo deve agir da mesma forma. Tem uma historinha, eu fiz uma cola aqui, mas não guardei a historinha. Tinham 3 monges que estavam se dirigindo a um mosteiro que ficava bem distante, dava alguns dias de viagem. E logo no início da viagem eles tiveram que atravessar um rio. Quando chegaram lá, os 3 na beira do rio, tinha uma mulher que queria atravessar o rio também. Estava com medo da correnteza. Aí um deles se ofereceu para ajudar, colocou a mulher nos ombros, atravessou o rio, se despediu da mulher e pronto, seguiram viagem. Seguiram dali 2 dias. Durante os 2 dias de viagem, até quase chegar lá no mosteiro, os 2 outros monges estavam de cara feia. Ficaram bicudos lá com aquele monge que ajudou a mulher. E aí ele resolveu perguntar: vem cá, o que está acontecendo? Vocês 2 de cara feia comigo aí? Fiz alguma coisa errada? Fez sim. Você sabe que nós somos monges e fizemos um juramento de não ter qualquer tipo de contato com mulheres, especialmente físico. E você carregou aquela mulher nos ombros e então quebrou as regras. Aí eles têm razão. Eu carreguei aquela mulher por talvez uns 5 minutos até atravessar o rio. Mas e vocês? Estão carregando ela por 2 dias. E aí, né, uma historinha bem simplória, mas que serve de ilustração. Às vezes, a gente é antagônico, né, na nossa vida. Aquilo que nós não queremos, que é sentir coisas ruins, que nós não queremos sentir mágoa, ressentimento, rancor, é exatamente o que a gente acaba fazendo mais, por justamente não cortar esse cordão que nos liga. Sabia que até para uma separação, as pessoas precisam se perdoar? Um casal que se separa e não se perdoa, na verdade não se separa. Concorda? Não fica aquele ressentimento, fica muitas vezes até rancor. Isso não une os 2 ainda por anos às vezes, uma vida inteira. E esse sentimento, a espiritualidade nos coloca, tem textos incríveis aí de Joana de Ângeles, que nos fala através de Divaldo Franco, mas tem também a neurociência explicando, sob o ponto de vista físico, do cérebro, os males que o rancor pode nos trazer. Então, trazer esse sentimento ruim, na verdade, nos faz mal para a saúde. Não é apenas a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica e a saúde dos nossos projetos. Porque quando a gente começa a deixar isso muito forte dentro de nós, quando sente um rancor, quando se lembra muito negativamente de alguém, de uma atitude de alguém com relação a nós, isso começa a tomar um tempo e um espaço na nossa vida que é completamente insalubre, tóxico mesmo. Há uns anos atrás, eu lembro perfeitamente, porque eu senti o efeito que isso fez. Tinha tomado uma decisão bastante importante na minha vida, uma mudança de rumo total. Tinha decidido romper profissionalmente, e, enfim, uma série de coisas. E comecei num novo caminho, um novo rumo, muito difícil no início, muito difícil mesmo. Porém, eu fiz uma coisa que me deu uma velocidade enorme. Como eu perdi o emprego, né? Eu mudei completamente. No dia seguinte, ao ter efetivado essa mudança,
Estava em casa sozinho, negócio estranho, acordar cedo e não ter a rotina. O que aconteceu foi que aí numa reflexão, comecei a refletir sobre as minhas coisas, o que eu faço, como é que eu sou, o que eu devo fazer, qual é o rumo e tudo mais, tal. Eu já tinha mais ou menos o projeto, né, na cabeça, lógico, isso motivou a mudança. Mas aí eu percebi, fazendo uma análise bastante honesta, era eu com os meus botões, eu percebi que há um tempo atrás eu costumava dizer para as pessoas, eu me dou bem com todo mundo que eu conheço, todo mundo me dou bem e tal, e não tenho problema com ninguém. Durante aquela análise ali, eu percebi que eu já enchia uma mão de desafetos. Pessoas que eu nem cumprimentava mais. E aí eu levei um susto. Porque, nossa, mas eu dizia uma coisa e aí fulano eu já não olho mais, o outro não cumprimento, o outro também não. Puxa vida, o que eu vou fazer com isso? Preciso eliminar isso, porque aí agora que eu detectei, aquilo ficou como um cartaz na minha frente, né? Eu não posso ficar, isso aqui está me atrapalhando a visão. Eu tenho muita coisa para fazer agora. E tinha mesmo, muita coisa para fazer. Imagina, quando a gente começa um projeto novo, a gente precisa de todas as nossas habilidades, de toda a nossa energia, de todo o nosso empenho e de toda a nossa saúde para que tenha uma possibilidade maior de aquilo dar certo. Não é uma certeza, é uma possibilidade de que o nosso novo projeto dê certo. Agora, se eu estou todo bagunçado, se eu tenho mágoa e ressentimento, rancor, tenho desavenças, tenho ódio, tenho tudo isso, todos esses sentimentos tóxicos dentro de mim, como é que eu posso querer que um projeto novo vá adiante? Vocês lembram que semana passada nós falamos aqui sobre aborto e teve num trecho desse assunto, eu estava falando ali sobre a explicação do Dr. Hernani Guimarães Andrade sobre modelo organizador biológico e como ele funciona na formação do novo corpo a partir da concepção. Quem estava aqui vai lembrar disso. E que quando a gente, como espírito reencarnante, começa a se ligar naquele novo corpo que começa a se formar, quando é uma célula ovo, essa ligação é muito frágil. Depois que vira um embrião, começa a se fortalecer, mas ainda é muito frágil. Mas é essa ligação que faz com que eu, através do meu perispírito, do meu MOB, comece a conduzir a formação daquele corpo. Certo? E que, nesse momento, o espírito que vai reencarnar pode, através da sua vontade, dos seus medos, dos seus receios, recuar. E não vou mais reencarnar. Com isso ele consegue se desligar. Daí então, muitos abortos espontâneos, que a gente acredita que foram espontâneos, na verdade foi o próprio espírito reencarnante que provocou, certo? Bom, eu disse isso por quê? Porque assim como uma nova encarnação para nós, os nossos projetos também são frágeis quando estão no início. Quando eu estou planejando um novo emprego, um novo negócio, morar numa nova cidade, um novo relacionamento, eu estou pensando nisso, eu tenho apenas a intenção, ele é muito pequeno ainda, é muito frágil. Então é fundamental, assim como um feto, que eu proteja de todas as maneiras, de todas as influências externas, e mais do que isso, das minhas próprias influências negativas e ruins, tóxicas. E talvez uma das melhores maneiras, tem outra, que seria o segredo, né? Guardar esse projeto. Ao guardar esse projeto, significa fechar a boca mesmo, né? Fica quieto. Se está aqui na cabeça, pensa primeiro, e se tiver que falar para alguém, fale somente para as pessoas que vão se envolver diretamente nele. E mais ninguém. Sua esposa ou seu marido vai se envolver? Não vai, não fala.
pelo menos por enquanto, deixa ele virar um embrião, deixa crescer um pouquinho mais, deixa ficar um pouquinho mais forte, e depois fala. Porque essa influência externa, às vezes, pode matar o nosso projeto. Que ainda eu não tive todas as respostas para ele. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas e se acontecer isso? E se for assim? E se o país... Enfim. Né? Às vezes, as pessoas, sem querer, sem ter essa intenção, acabam matando projetos da gente. Então, é importante duas coisas. Que eu proteja dessa forma, através do silêncio mesmo, né? E outra, muito importante, é proteger do que está dentro de mim. Ora, se o meu ambiente interno está completamente poluído, com tudo isso que eu falei há pouco, com rancor, né? com mágoa, com ódio, com sentimento de vingança, porque isso também é uma consequência depois. Muitas vezes, quando a gente desenvolve um sentimento de rancor, a gente quer se vingar. Como se aquilo fosse me devolver a alegria, a satisfação, a felicidade. E é falso. Experimente se vingar para ver o que acontece. Piora. Pode momentaneamente dar uma sensação de vitória, mas depois vem a ressaca disso. Então eu preciso, para que eu tenha um projeto saudável da minha vida, eu preciso me proteger internamente disso. Como é que eu faço? Como é que eu me desligo de rancor? Como é que eu elimino isso? Perdão. Talvez seja o melhor e o maior antídoto para isso tudo é o perdão. E o perdão não quer dizer que eu tenha que ser superior, não, gente. Perdoe, nem que seja por uma questão de inteligência. Perdoe, nem que seja por uma questão de proteção pessoal. Perdoe para proteger o seu projeto, o seu novo projeto. Mas perdoe, seja qual for o motivo, perdoe. Isso vai fazer uma diferença tão grande. E aí, voltando lá naquela listinha que eu havia feito, e aí o que eu fiz? É difícil, né? Chegar para uma pessoa que faz muito tempo que a gente nem se olha mais, e vou chegar lá, fulano, olha, tu me perdoas? Ou então, estás perdoado? Vai soar meio estranho, né? É um negócio difícil de a gente fazer. Pelo menos eu acho. Tem muita gente que tem facilidade com isso, eu não tenho. Não tenho. Aí, o que eu fiz? Mentalmente, fui fazendo um exercício, um por um. Peguei o primeiro na lista e tal, disse, puxa, por que mesmo que a gente brigou? Nem lembro mais. Disse, gente, fiz uma oração, de gente, que tudo dê certo para ele e que a gente não fique mais preso com esse sentimento ruim, que tudo corra bem. Coincidentemente, essa pessoa eu encontrei num domingo de manhã, numa panificadora que eu praticamente nunca havia ido, nem sabia se ele frequentava ou não. Naquele dia eu fui naquela tal panificadora de bairro, pequenininha, né? Eu entrei, duas portas de entrada, eu entrei por uma e esse cidadão entrou por outra. Quando a gente deu de frente para o balcão, não tinha ninguém do outro lado do balcão. Mas eu já tinha feito aquele meu exercício. Aí eu olhei para ele e disse assim, vamos fazer o seguinte, eu passo para o lado de dentro, te atendo, depois a gente inverte aqui, tu me atende, a gente deixa de ir aí e vai embora, pode ser? Ah, tá, pode ser. Pronto. Foi só um jeito ali, uma brincadeirinha boba, de mostrar para eles, não tem mais nada. Ok? E ele mostrou que não tinha mais nada porque riu, achou graça. Uma coisa bem, né, uma brincadeira tolinha. Mas ele mostrou para mim, ficou muito claro aquilo. Tanto é que depois a gente se cumprimentou normalmente, cada vez que se passava um pelo outro e tal. E assim, sucessivamente, fui passando. Outra coincidência, cheguei numa recepção de uma empresa, fiquei esperando, estava aguardando para ser atendido pelo administrador lá, e nisso a recepcionista saiu, fiquei sozinho na recepção, entrou o segundo da lista. Aí ele entrou e olhou, só tinha eu para olhar na recepção.
E aí eu disse, estás querendo falar com fulano? Que dedução inteligente, né? Estás querendo falar com fulano? Ele está aí? Tá. Ah, não, então depois eu volto. Pode ir na minha frente, não tem problema. O meu assunto é bem rapidinho. Sem problema. Aí, pronto, ele foi lá, falou e tal. Já percebeu também que eu não tinha nada mais. Pronto. E para mim fui fazendo. Foram ali os 5, sei lá, 5, 8, 10, não sei. A lista toda foi. Tá? E interessante, cheio dessas coincidências assim. Não é coincidência, né? Na verdade, depois eu fui entender, né? São coisas que a gente acaba criando, são situações que tu cria a partir daqui, a partir da vontade. Quando a vontade é forte, as coisas mais incríveis acontecem. E eu digo a vocês, por que que eu fiz aquilo com tanta vontade? Porque eu tinha um projeto novo. E esse projeto tinha que dar certo. Eu não tinha como, para mim, não tinha como voltar mais atrás. Eu tinha quebrado as pontes, eu tinha atravessado e pronto, vou dinamitar, não tem mais como voltar atrás, agora só olhando para frente. E aquilo eu percebi, ficou muito nítido para mim, que era uma coisa que estava me atrapalhando. O que aconteceu depois foi incrível, realmente. A minha velocidade aumentou enormemente. O raciocínio mudou. A gente começa a enxergar coisas que não via antes, ou seja, a nossa visão se amplia. Por quê? Porque a gente se coloca num outro nível. Não estou dizendo que fiquei superior a ninguém, não. É que a gente sai daquele sentimento raso, elimina essas toxinas todas e enxerga melhor. Eu posso afirmar para vocês porque aconteceu isso. Então, se alguém tem um projeto novo aí para ganhar dinheiro, né, isso dá dinheiro também, viu, gente? Eliminar toxinas dá dinheiro. Se tem um projeto novo para melhorar a saúde, obviamente que eliminar toxinas, embora sejam psicológicas, elas não são tão sutis assim, quanto a gente pensa, porque envolve energia. Tudo que envolve energia envolve uma série de reações bioquímicas também no nosso corpo. Então está diretamente ligado à saúde. Quem está com um projeto novo para um novo relacionamento, gente, com certeza absoluta, a gente ter uma vida mais leve, mais alegre, melhora os relacionamentos? Ou vai dizer que a gente se relaciona bem com alguém rancoroso? Alguém conhece alguém rancoroso? Não precisa levantar a mão, por favor, né? Tá sendo filmado aí, gente, isso aqui depois vai para a internet, vocês vão se complicar. Mas, né, mentalmente, conheço, né, não precisa atacar. Né, mas quem conhece alguém que carrega muito rancor dentro de si, isso fica evidente, lógico, né? É bem claro, né, quando a gente conhece alguém, aquela pessoa amarga, né, azeda, que fala mal, e geralmente tem um alvo definido. Hoje, agora, nesse momento que a gente vive no Brasil, a gente consegue detectar uma série de pessoas carregando um monte de rancor por causa da questão política. A gente vê pessoas esclarecidas e em tese, pacíficas, trocando, mandando mensagens para a gente no celular, aí via redes sociais e tudo, achando que alguém mereceu um tiro na cabeça. Olha que coisa absurda. Quer dizer que nós não podemos ter ideias diferentes? Quem pensa diferente de mim merece um tiro na cabeça. Olha em que nível a gente chegou de toxinas, né? Nós estamos realmente intoxicados. Nós aqui, nós como sociedade, estamos intoxicados. Essa aqui é a palavra. De tanto que se troca desse tipo de acusações enfim, nem é bom entrar muito em detalhes, mas de tanto que se troca, não dá para dizer que isso é informação, né, gente, mas de declarações, vamos dizer assim, umas falsas, outras nem tanto, mas não importa. A gente acaba se poluindo tanto disso, que eu acredito realmente que o Brasil podia estar muito melhor. Está se recuperando? Está. Mas podia estar se recuperando muito mais
se a gente não tivesse tão mergulhado nesse negócio. Né? Se a gente não tivesse tão intoxicado com isso, com essa questão de querer brigar, de querer ter razão, de querer atacar, de querer justificar violências aí das mais absurdas. Tá vendo? Tá vendo? Olha com quem se meteu. Quando se fala em direitos humanos, só um parênteses, né? As pessoas pensam logo numa entidade que tem uma sede, uma série de pessoas trabalhando lá dentro daquela sede e vão lá então para defender os direitos humanos. Direitos humanos é um conceito que todos nós devemos defender. E são uma série de direitos. Então, quando se fala, por exemplo, em bandidos, lá vem direitos humanos de novo. São direitos humanos. Direito de quem é humano. Se aquela pessoa feriu o direito de outro, ele está atrasado ainda, mas vai ter correção. Não tem mais jeito, tem que matar a gente. Nós sabemos aqui que a reencarnação é um fato. Adianta eu matar, ele vai voltar ainda do mesmo jeito, talvez pior, talvez melhor. Mas essa é a maneira? Ora, se eu quero salvar, se eu quero melhorar a sociedade, não é mais lógico que alguém que entra numa penitenciária e saia melhor de lá, por pouco que seja, eu não vou estar protegendo essa mesma sociedade, não vou estar melhorando, não vou estar elevando o nível? Então, é mais lógico, né? É uma questão de lógica. Eu vou parar por aí, porque senão daqui a pouco pode acontecer. Tem gente que vai, olha aí, ó, sei não, para mim já é do, né? Já vamos mudar as cores aqui, né? E não é isso, gente. O foco não é esse. O foco aqui é falar exatamente da toxicidade desse tipo de sentimento. E eu falo, por isso que eu falava aqui de projetos. Quem não tem projeto, deve ter. Crie um projeto. Porque os projetos fazem isso, tem esse poder de dar força para a gente, é a nossa cenourinha, sabe aquela cenourinha que pendura com o anzol lá na frente do burrinho, que faz ele correr atrás? É isso. Projetos. Se eu tenho um projeto, eu tenho muita vontade de fazer um serviço voluntário, mas eu não sei e tal. Alimente esse projeto. Vá em frente. Peça aqui na casa espírita ou numa igreja do seu bairro. Peça para ajudar. Posso ajudar de alguma maneira? Isso é um novo projeto. Porque isso nos move, isso é combustível, isso é renovação e isso faz com que a gente fique mais saudável. Agora, é fundamental que a gente utilize dessas ferramentas que estão aí. E o perdão talvez seja a mais eficaz delas, né? Para a gente se desligar daquilo. Quando a gente perdoa alguém, não quer dizer que aquela pessoa vai ficar livre das consequências do mal que ela fez, se é que fez mal. Porque muitas vezes é uma interpretação nossa, como eu falei no início. Às vezes a pessoa não agiu como eu acho que ela deveria ter agido em relação a mim. E aí eu acabo acusando ela de ter errado. Mas ela não errou. A intenção não era ruim e, na verdade, ela não errou. Mas eu esperava outra coisa e acabei me ressentindo, magoei e acabei até criando um rancor por conta daquilo ali. Então é importante que eu saiba disso e perdoe para que eu corte essa ligação. Caso a pessoa realmente tenha culpa, caso tenha sido algo realmente muito grave, no momento em que eu perdoar, eu me desligo daquela frequência. E aí eu elevo a minha frequência, como se eu fosse um balão de gás aí, está preso numa cordinha, naquilo lá, naquele sentimento ruim, naquilo. Eu corto a cordinha, eu me desligo disso, eu posso subir, eu fico mais leve. Na verdade eu já sou leve, só que eu estava preso. Todo mundo foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus, não é assim que está escrito? Por quê? Porque todos nós temos esse germe, o germe da perfeição. Só que, no meio do caminho, nós vamos chegar lá. Mas no meio do caminho, às vezes a gente se atrapalha. Por quê? Porque a gente está se construindo. E a gente
vive experiências, e essas experiências é que nos constroem, como eu já falei no início. Então, não quer dizer que eu tenho que me martirizar, me encher de culpa porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sinto raiva, porque eu estou ressentido, ou porque eu tenho rancor com relação a alguém ou algumas pessoas e tal. Não, gente, isso também é natural. Dá para resolver? Claro que dá. Tudo dá para resolver. Nada é irreversível. Então, se dá para resolver, vamos resolver. Como eu falei, seja por uma questão de inteligência, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de elevação espiritual, seja por uma questão de proteção pessoal, mas o fato é que eu preciso me desligar dessas amarras aí. Isso não serve para nada, só me atrapalha e acaba me deixando doente. Muitas vezes a gente fica doente, não sabe por quê, mas se a gente for fazer uma análise bastante honesta, nós vamos perceber, sim, onde é que começou a nossa doença. Claro que a gente não fica doente imediatamente quando comete um erro, por exemplo, com o corpo físico, mas é a insistência no erro que vai provocar a doença. E a doença é um mal? Não, também é um corretivo. É castigo? Não é. É um corretivo. Mostra para a gente, através do sofrimento, que, não é assim. Tentem perguntar para alguém que está passando por uma doença grave, ou então que já passou por um susto muito grande, um problema cardíaco, passou por por cirurgias, enfim, câncer, seja lá o que for, doenças graves. E não sei se quem já teve a oportunidade de conviver com isso, perguntar para alguém, conversar com alguém que passou por isso, quase sempre vai perceber que as pessoas mudaram. Mudaram o jeito de pensar, mudaram o jeito de agir em relação às outras pessoas. Pessoas que eram extremamente amargas, agressivas até, mudaram. Já perceberam isso? Já tiveram alguma experiência parecida? Nossa, o fulano está diferente, está irreconhecível. Positivamente, né? Mas está irreconhecível, é outra pessoa. Eu lembro que meu sogro desencarnou com câncer de pulmão e ele ficou, acho que 1 ano e meio, se eu não me engano, sofrendo, mas sofrendo muito. Imagina, não dava para respirar direito, né, e tal. E foi lá, foi definhando realmente. E aí, ele sabia que eu frequentava a casa espírita, e aí um dia nós estávamos sozinhos na sala, pela casa tinha mangueira e tubos de oxigênio pela casa inteira, cada lugar que ia, então tinha um lugar para engatar a mangueirinha do oxigênio. E aí, num dia desse, ele perguntou assim para mim: Júnior, por quê? Por que dessa doença? Aí eu disse: olha, o senhor ganhou um tempo aí. Ao contrário de uma morte súbita, por exemplo, o senhor ganhou um tempo para rever alguns valores, para reaver alguns valores, para dizer alguma coisa para algumas pessoas, para ouvir também. O senhor ganhou um tempo aí, que se fosse uma morte súbita o senhor não teria, de arrumar algumas coisas. E aí ele faz sentido. E aí eu tenho feito essas perguntas e esse tipo de comentário sempre que posso, com alguém que está passando por isso, ou com alguém que perdeu um familiar com uma doença terminal, né, ou com algum problema mais sério de saúde, mas que teve esse tempo. E, olha, eu não lembro de ninguém que tenha respondido diferente. Todos me disseram: Júnior, foi fundamental esse período da doença, mesmo que não seja para recuperar, mesmo que seja para desencarnar, mas foi fundamental na nossa família. Cansei de ouvir isso. E falo agora, eu não lembro de nenhum caso que não tenha sido assim. Por quê? Porque a doença não é um castigo, ela é aquilo, é um acúmulo de algumas coisas que eu tenho feito, ou sentido, ou de atitudes, até com o meu próprio corpo, lógico, mas que aí depois chega naquele ponto: opa, peraí, para, não, está errado. E aí eu tenho chance de me reinventar.
mesmo que eu desencarne. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu recebi uma psicografia que foi um recado da minha avó. Minha avó também desencarnou com câncer, era câncer nos ossos, e ela morava lá com a gente, morava lá na casa da minha mãe. E aí veio o recado dizendo assim, olha, ela está bem, está em franca recuperação, e os últimos momentos da doença dela foram fundamentais. Foi só esse recado. E aí hoje eu sei por quê. Né? A gente lê e vê diversos relatos aqui, vê como isso faz uma diferença enorme. Nem que seja para depois. Já que a gente não morre mesmo, nem que seja para depois. Né? Então, sabendo disso, é hora de a gente começar a eliminar isso aí, viu, gente? Dá para fazer, ninguém aqui está sozinho. Quem acredita que Deus existe, se tem alguém aqui que acredita nisso, é hora de pedir ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, a gente é ajudado, especialmente para um caso desses, isso é uma causa das mais nobres. O que a gente está pedindo, por exemplo, quando a gente faz uma oração e pede, eu não quero mais sentir esse tipo de sentimento ruim com relação àquela pessoa. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo ajuda para amar. Ora, o amor não é o mais nobre, mais sublime dos sentimentos? Deus não é o amor? Não é o próprio amor? E se eu estou pedindo isso, como é que pode eu não ser atendido? Não tem lógica. Certo? Então peçam. Pode não dar certo no primeiro dia, pode não dar certo na primeira semana, mas a gente precisa insistir. A neurociência fala isso, olha só, que coisa fantástica. Esquece religião, a neurociência fala isso. Perdoar é um exercício que, pela plasticidade do cérebro, ou seja, a capacidade do cérebro, que o cérebro tem de se reinventar, de criar novos caminhos, novas sinapses, é um exercício que, repetido insistentemente, acaba criando, então, novos caminhos e passa a ser um hábito cada vez mais fácil. Ou seja, a partir do momento que eu conseguir perdoar pela primeira vez, eu vou conseguir perdoar pela segunda de um jeito mais fácil, mais rápido. E a terceira, ainda mais. Porque eu criei um novo caminho. Neurociência está falando. Estamos falando aqui de cérebro físico e reações químicas no corpo. Estamos falando só disso. Mas vê como a ciência já está, em alguns pontos, está chegando perto aí. Então imaginem, para o nosso anjo da guarda, por exemplo, se eu pedir, olha, eu decidi, eu preciso de ajuda, me ajuda aí, eu não quero mais sentir raiva da Julie, tá? Me perdoa. Aí ele vai dizer assim, meu Deus do céu, finalmente, Senhor. O anjo da guarda vai dizer assim, Deus existe. Vamos, meu filho, vamos te ajudar, né? Vai fazer isso, porque é tudo que quer. É tudo que o nosso guardião quer. Ele é superior a nós. E ele está aqui prontinho para nos ajudar. É para pegar pela mão, só que precisa da gente permitir que isso aconteça, né? Então vamos pedir. Pedir em oração funciona, posso garantir para vocês, e vai fazer uma diferença enorme na nossa vida e nos nossos projetos. Ok? Tá bom. Fica a dica. Paramos por aqui. Obrigado.